Olá, colegas professores e professoras de educação física. Meu nome é Gilmara Dória, sou discente da UNESP, do mestrado profissional de educação física e faço parte da turma 6 do PROEF do Polo de Jequié, na Bahia. Bom, hoje eu trouxe para vocês um mapa conceitual, que é produto final da disciplina de problemáticas da educação física, abordando justamente as dificuldades que nós, professores deste componente curricular, encontramos em nosso cotidiano. Na semana 1, nós falamos sobre o abandono do trabalho docente, a partir da leitura do texto do professor Fernando Gonzalez. O texto é Educação Física Escolar entre o rola-bola e a renovação pedagógica. Esse texto vai abordar a diversidade de atuação docente, ou seja, as diferentes práticas que são realizadas pelos professores de educação física. E para isso, Gonzalez dividiu três grandes categorias, que são elas as práticas tradicionais, o abandono do trabalho docente e as práticas inovadoras. A primeira categoria, as práticas tradicionais ou práticas esportivizadas, são aquelas práticas em que a educação física está voltada somente para o esporte de rendimento, para o ensino e o treinamento das técnicas, para que os estudantes tenham maior aptidão física, objetivando o melhor desempenho e a vitória. Enfatizo aqui uma consequência dessa prática, que é a exclusão dos estudantes menos habilidosos e das meninas. Na segunda categoria, Gonzalez traz o abandono do trabalho docente, também chamado de desinvestimento pedagógico. Nessa categoria, é muito comum a gente observar professores utilizando o que a gente chama de rola-bola, que é, durante as aulas de educação física, o professor não realiza nenhuma intervenção, os alunos escolhem a atividade que vão realizar, enquanto outros alunos optam por ficar conversando ou mexendo no celular. Nessa prática, os meninos sempre demonstram mais interesses e mais ativos, enquanto as meninas se excluem, ou por comodidade ou por não se acharem habilidosas. Talvez a pretensão maior do professor nas aulas do rola-bola seja somente ocupar o espaço da aula com alguma atividade. Gonzalez traz ainda a terceira categoria, que são as práticas inovadoras, que é justamente quando os professores se empenham em ensinar os conteúdos próprios da disciplina, pautados nos parâmetros de um componente curricular, como de fato educação física é. Gonzalez traz ainda 4 dimensões que vão nos ajudar a entender esse processo. A primeira dimensão, ela trata sobre o processo de transformação da área. Traz a reflexão sobre as inúmeras transformações e estudos que a educação física passou nos últimos tempos e que deixaram muitos professores inseguros em relação à sua prática, com muitas críticas aos esportes, mas sem nortear de fato o que deve ser feito. Outra dimensão são as condições objetivas de trabalho. A grande insatisfação dos professores em relação à remuneração, principalmente no que se refere à infraestrutura e o material didático. Temos também a dimensão da cultura escolar e a sua relação com a disciplina, que perpassa pela invisibilidade do conhecimento da disciplina de educação física, ou seja, a maior parte da comunidade escolar não sabe o que se ensina ou o que se deve ensinar nas aulas de educação física. Percebemos aí o caráter funcional do abandono do trabalho docente nas aulas de educação física.
que vai estar diretamente ligado a esta categoria, ou seja, o professor de educação física sempre está ali para ocupar os estudantes, o que é muito funcional para a escola, principalmente nos momentos de aula vaga ou nos eventos. A última dimensão diz respeito às disposições sociais do professor, atualizadas no contexto de trabalho. Essa dimensão aborda que as experiências pessoais e sociais vivenciadas pelo professor dão total sentido e contexto e impulsionam a sua atuação. Em síntese, Gonzalez traz esse estudo reforçando o direito de aprender de todos os alunos, o compromisso de ensinar do professor e o dever do Estado e da sociedade em dar condições para que isso seja possível. Na semana 2, discutimos as relações entre teoria e prática, baseado no texto da professora Soraya Cristina Darido, intitulado como Relação entre ensinar e fazer e o ensinar sobre o fazer na educação física escolar. Nesse texto, Soraya aborda o verdadeiro objetivo das aulas de educação física, que é ir além do ensino técnico, do aprender a fazer, reforçando a necessidade de articular os saberes práticos e conceituais e romper com os padrões tradicionais, promovendo assim a compreensão crítica das práticas corporais. E aí eu trago alguns pontos importantes. O primeiro, o ensinar a fazer, que se refere ao saber procedimental. É muito importante o ensinar a fazer. Soraya afirma que não desmerece em momento algum o desenvolvimento das habilidades motoras, mas que as aulas não devem ser apenas baseadas na execução de movimentos e técnicas. Os professores devem favorecer a vivência prática das diferentes manifestações da cultura corporal, como as danças, jogos, lutas e ginásticas. O ensinar sobre fazer, que é o segundo ponto, se refere ao saber conceitual e atitudinal. Ele aponta para as necessidades dos estudantes refletirem sobre o sentido das práticas corporais, compreender seus contextos históricos, sociais e culturais. O professor também deve estimular a crítica e a autonomia dos estudantes e discutir as regras, valores, origem e intencionalidades das práticas. Daí resulta o nosso próximo ponto, que é a tão importante articulação entre a teoria e a prática, que vai superar essa visão fragmentada que se tem ainda hoje de corpo e mente. É preciso compreender que o que se faz e o porquê se faz, e isso pode ser realizado através da integração entre a vivência e a reflexão. Um próximo ponto importante é a concepção crítico-superadora, que orienta essa articulação entre o ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer, elevando a educação física como um meio para a formação crítica e cidadã, em uma proposta de ensino que envolva o aluno como um sujeito ativo no processo de aprendizagem. Essa articulação gera algumas implicações positivas para a prática docente, como, por exemplo, um planejamento com intencionalidade pedagógica, a seleção de conteúdos com base no contexto do aluno, a elaboração de uma avaliação de educação física que contemple os aspectos práticos, conceituais e atitudinais e, principalmente, a mudança no papel do professor, que passa a ser um mediador de conhecimento. Os resultados dessa articulação entre o fazer e o saber fazer são estudantes mais críticos, mais participativos e conscientes, uma maior valorização da cultura corporal na escola e o desenvolvimento integral do estudante, entre o seu corpo, mente, emoções e as suas relações sociais. Na semana 3, discutimos os aspectos legais da educação física escolar,
com base no texto de Fernanda Moreto Impolseto e Soraya Cristina Darido, onde nos aprofundamos na legislação e nas diretrizes que fundamentam a educação física na escola. Na legislação brasileira, temos 3 bases legais, que é a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB. A Constituição Federal determina no seu artigo 205 que a educação é um direito de todos e dever do Estado, da família, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para a cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Já no artigo 217, determina que é dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, com direito de cada um, observando alguns requisitos. Já no Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 71, garante o direito à prática de atividades físicas, esportivas e de lazer para as crianças e adolescentes. E a Lei de Diretrizes e Base, que é o terceiro ponto, ela traz uma mudança, pois ela sofreu algumas alterações ao longo dos anos. A primeira LDB foi sancionada em 1961, com a Lei nº 4.024, que introduziu a educação física como componente curricular obrigatório nos cursos primários e secundários, com limite de idade de 18 anos. 10 anos depois, em 1971, veio a Reforma Educacional do Ensino de Primeiro e Segundo Graus e a Lei nº 5692, que alterou a LDB, removendo apenas o limite de idade de 18 anos. Em 1996, a Lei 9394 substituiu a anterior e continua afirmando que a educação física é um componente curricular obrigatório em todos os níveis de ensino e que sua prática pode ser facultativa em determinados casos, como, por exemplo, para alunos em condições de saúde que impeçam a participação nas atividades físicas. Enquanto componente curricular, destacamos que a educação física está na BNCC, na área de linguagens, organizada em 5 unidades temáticas, que são elas: brincadeiras, jogos, esportes, ginásticas, dança, lutas e práticas corporais de aventura. Sempre com foco no desenvolvimento das competências e habilidades que lá estão elencadas, como qualquer outra disciplina. Na quarta semana, estudamos sobre a indisciplina e o afastamento dos estudantes nas aulas de educação física. Tivemos como base o texto de Soraya Darido, Gonzalez e Ginfene, onde os autores abordaram tanto os fatores que levam ao afastamento e à indisciplina, como suas consequências, e trouxeram também algumas estratégias para lidarmos com esse problema. Para seguirmos adiante, vamos entender melhor o conceito de indisciplina e de afastamento. A indisciplina são os comportamentos que desrespeitam regras, prejudicam o coletivo e dificultam o processo de ensino e aprendizagem. Já o afastamento é o desinteresse ou a recusa em participar das aulas, podendo ser físico, quando o aluno não vai para a escola ou para a aula, ou simbólico, quando o aluno está presente, mas não participa da aula. Segundo os autores, alguns fatores contribuem para esse problema, sendo eles: o primeiro, fatores relacionados à aula, que são as aulas repetitivas, pouco significativa, com falta de variedades nas práticas corporais e aulas que apenas enfatizam os esportes competitivos. Outro fator está relacionado ao professor, como
a falta de escuta, do diálogo, a postura autoritária ou desmotivada e a ausência de planejamento. Existem também outros fatores, que são os fatores relacionados aos estudantes, que são o desinteresse, a insegurança corporal ou em relação às suas habilidades, o medo do julgamento dos colegas e problemas emocionais e sociais. Por último, temos os fatores institucionais, que estão relacionados ao espaço inadequado, à falta de materiais e à baixa valorização da disciplina pela escola. As consequências do afastamento e da indisciplina dos alunos são os prejuízos à aprendizagem, a exclusão dos alunos do processo educativo, o reforço dos estereótipos negativos sobre a educação física e as dificuldades de convivência entre os estudantes. Em resumo, o papel do professor é ser o mediador do conhecimento e das relações, sendo responsável por criar um ambiente democrático e estando sempre atento às necessidades e ao contexto dos alunos, planejando sempre aulas diversificadas e incentivando a participação de todos os estudantes. Na semana 5, discutimos sobre as dificuldades relacionadas ao ensino do esporte. Tivemos como base nessa semana o texto Inquietações no Trabalho do Esporte na Educação Física Escolar, de André Luiz Ruggiero Barroso. Os tópicos refletem as críticas, desafios e propostas para o ensino do esporte nas aulas da educação física escolar. No ponto 1, temos o esporte como conteúdo da educação física, onde podemos afirmar que o esporte é muito importante. Porém, existem diversos equívocos e questionamentos que ocorrem na forma de tratá-lo, principalmente como um conteúdo do componente curricular de educação física. Alguns questionamentos como: por que ensinar o esporte na escola? Quais os temas mais significativos sobre o esporte a serem tratados nas aulas? Quais conceitos pertencentes ao esporte o estudante deve se apropriar? O ensino do esporte é importante, mas não se pode excluir nem dar exclusividade a ele. Ele tem um potencial educativo no que se refere à cooperação, a regras, aos limites e à socialização. No ponto 2, em contrapartida, nós temos esse modelo esportivista, que dá ênfase ao caráter competitivo, dando sempre margem para a exclusão e a comparação dos estudantes com menor habilidade. As aulas são pouco reflexivas e técnicas, pautadas na repetição de gestos esportivos sem contextualização. No modelo esportivista, não se discute sobre valores, culturas e significados do esporte, e o foco do trabalho se reduz ao futebol, ao vôlei, basquete e handebol, o que gera desinteresse dos alunos que não se identificam com essas práticas. Alguns equívocos também geram dificuldades no tratamento pedagógico do esporte, como, por exemplo, a crença de que os críticos do esporte são contrários à implementação do esporte nas aulas de educação física, construindo erroneamente a ideia de um grupo a favor e outro contra o esporte. Outro equívoco relaciona-se à discussão do ensino da temática das modalidades esportivas, gerando mal-entendido no sentido de acreditar que os críticos do esporte seriam contra a técnica esportiva nas aulas, sendo que os autores da pedagogia crítica defendem que não é para desprezar o ensino das técnicas, mas sim para adotar novos sentidos para as mesmas, de acordo com os objetivos tratados para a abordagem do esporte.
Mas um equívoco muito comum é colocar em oposição o rendimento e a ludicidade, partindo-se de uma interpretação das formas de utilização do termo rendimento no tratamento do esporte. Cabe, nesse instante, explicar a respeito da diferença que estamos adotando entre o rendimento máximo e o rendimento ótimo. O rendimento máximo caracteriza-se como obrigatoriedade para todos atingirem a mesma meta de rendimento. Já o rendimento ótimo, ele considera a melhor possibilidade de aprendizagem individual de cada um. O quarto equívoco refere-se ao mal-entendido sobre as novas abordagens estarem propondo a substituição das práticas das modalidades esportivas na aula pela reflexão sobre o fenômeno esportivo. Longe disso, o que se defende não é a troca de um pelo outro, mas alertar para a importância da reflexão sobre o fenômeno esportivo para entendê-lo em sua complexidade. Dessa forma, torna-se necessário tratamento pedagógico que atribua maior valor aos estudantes, permitindo que haja sempre participação de todos nas atividades esportivas, independente dos níveis de habilidades ou das diferenças das constituições físicas, como também sejam oferecidas modalidades esportivas diversificadas para os alunos conhecerem, experimentarem durante os anos da educação básica. A partir disso, que as aulas possam ser tematizadas, favorecendo ao aluno a aquisição dos saberes corporais e conceituais, procurando atribuir maior significado ao esporte como um conteúdo da educação física. Na sexta semana, realizamos o estudo sobre as questões de gênero, com base no texto Educação Física Escolar e a Questão de Gênero, de Osmar Moreira de Souza Júnior. Esse texto foi muito importante porque ele abordou e evidenciou, na prática pedagógica, os caminhos para uma abordagem mais inclusiva e crítica na questão de gênero. Partiremos então da compreensão de gênero, ou seja, quando falamos de gênero, estamos nos referindo à constituição histórica, social e cultural, o que se difere de sexo biológico. As normas de gênero definem o que é masculino ou feminino socialmente. Um segundo ponto importante é a reprodução das desigualdades de gênero nas aulas de educação física. O professor deve ser cauteloso ou evitar a separação por sexo e gênero nas práticas para que os estereótipos não sejam reforçados. A realização de atividades diferenciadas para meninos e meninas também enfatiza a valorização do corpo masculino forte e competitivo, gerando invisibilidade dos corpos femininos e de outras expressões corporais. Outro aspecto importante dentro deste ponto é a desvalorização de práticas vistas como femininas, como a dança e a ginástica, e o silenciamento e a exclusão de estudantes LGBTQIA+, e a falta de acolhimento e respeito às identidades de gênero. O terceiro ponto está relacionado às consequências pedagógicas relacionadas às questões de gênero. Uma das consequências é o reforço do estigma, as exclusões e opressões nas atividades, a baixa participação de meninas e os dissidentes de gênero e a produção de desigualdade no acesso e na vivência da cultura corporal. No quarto ponto, trouxemos o papel da educação física nessa superação. A educação física, ela pode superar esses preconceitos, abrindo espaço para uma reflexão crítica sobre gêneros e corpos,
dando possibilidade de desconstrução dos estereótipos e promovendo o respeito, a diversidade e a equidade. Finalizando, todas as práticas pedagógicas devem ser inclusivas e evitar separações. Além de diversificar os conteúdos que são trabalhados, os professores devem acrescentar as outras práticas corporais, como danças, ginásticas, modalidades esportivas, brincadeiras e práticas corporais de aventura. Na 7ª semana, refletimos sobre as problemáticas emergentes do contexto pedagógico dos professores pesquisadores do PROEF, fundamentado no capítulo 3 do livro Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire. Nesta unidade, articulamos as ideias centrais de Freire com as experiências e os desafios pedagógicos que são vivenciados por nós, professores do PROEF. Freire propõe a superação da educação bancária. A educação bancária, ela visa os estudantes estarem sempre sendo vistos como depósitos, como recipientes aos quais são depositados conteúdos, sem um diálogo efetivo, sem reflexão junto ao professor, reproduzindo assim as opressões da sociedade. Na educação libertadora, Freire defende a construção coletiva do conhecimento, o respeito à realidade dos alunos, a participação ativa dos sujeitos e a sua conscientização. Por fim, os caminhos para a transformação, segundo Paulo Freire, são uma prática pedagógica baseada no ato de amor, humildade e esperança, o diálogo autêntico entre educador e educando, com abertura à escuta e à construção coletiva, a transformação crítica e contínua do professor pesquisador, cabendo sempre ao pesquisador do PROEF, ou seja, a todos nós, sermos sempre sujeitos ativos nesse processo educativo, reconhecendo e problematizando a nossa prática, e assim poderemos contribuir para uma educação de qualidade e principalmente emancipadora. E é isso aí, pessoal, que possamos nos tornar melhores professores diante dos estudos que estamos fazendo. E nós ficamos por aqui. Até a próxima.